Então, aqui já está o slide dessa aula, da semana 2. Da mesma forma que eu fiz semana passada, eu retirei o material do PET, eu trouxe alguns vídeos, algumas figuras que eu encontrei na internet, mas eu busquei não fugir muito do assunto, justamente porque a gente tem que focar no conteúdo do PET, tá, gente? Mas, assim, se tiver alguma dúvida que vocês queiram perguntar, além do que está trazendo o PET, vocês podem perguntar. Então, nós estamos na segunda semana de atividade do PET volume 4 já. Na semana passada, eu expliquei sobre o que é mistura, o que é mistura homogênea e heterogênea, né? E hoje eu trouxe só para relembrar. Essa imagem é a mesma que eu usei semana passada. Então, aqui a gente tem a mistura de água e óleo, vai formar uma mistura heterogênea. Vocês estão lembrados da semana passada? Onde a gente consegue ver duas fases, uma fase da água e a outra do óleo. Porque o óleo, ele não tem afinidade com a água, e aí ele não vai misturar, né? Ele é menos denso, ele vai ficar mais na superfície. Só um minutinho, parece que tem alguém querendo entrar. A Camila aí. Boa tarde, Camila. Então, isso aqui é só para relembrar mesmo, tá? Então, a mistura heterogênea, a gente vai conseguir ver mais de uma fase. Aqui, no caso, tem duas fases, mas poderiam ser três, né? Se a gente colocar, por exemplo, pedra aqui ou areia, a gente ia ver três fases, tá? Então, na mistura heterogênea, a gente vê mais de uma fase. E aqui um exemplo de mistura homogênea. Então, se a gente pegar água e sal e misturar, a gente não consegue ver a separação. A gente vê um componente só, como se tivesse uma coisa só, né? Então, aqui é a mistura homogênea. Isso eu já expliquei semana passada. Quem tiver esquecido aí, volta lá no slide da semana passada, tá bom? Mas então, aqui a gente tem mistura heterogênea e a mistura homogênea. E nessa semana a gente vai ver com relação a como a gente faz a separação dessas misturas. Uma vez que misturou, como é que a gente vai separar esses componentes, né? Então, para separar as substâncias presentes em uma mistura, é preciso conhecer as características físicas e químicas desse componente. Então, a gente precisa primeiro conhecer as características do que compõe essa mistura para a gente conseguir pensar numa forma de separar, tá? Então, que características físicas e químicas que a gente tem que levar em consideração? A composição desse material, do que está formando essa mistura. A gente tem que levar em consideração a densidade, qual material que é mais denso, qual que é menos denso. O tamanho, porque pode ser uma mistura de dois sólidos, né? A gente pode misturar, por exemplo, farinha de trigo com açúcar, né? É uma mistura. Mistura não é só dois líquidos, não, tá? Mistura também pode acontecer com dois sólidos. Então, a gente tem que levar isso em consideração também. O tamanho desses componentes. E a solubilidade. O que significa isso? A capacidade desse sólido de dissolver na água. A gente fala que a água, né, ela é um solvente universal. O que significa isso? A água, ela consegue dissolver a maioria das coisas. Então, por isso que ela é solvente, ela dissolve as coisas, tá? Então, com relação aos componentes sólidos, nós vamos ter que analisar também a solubilidade, a facilidade dele em dissolver na água. Outra característica também que a gente vai levar em consideração é a temperatura de fusão e ebulição. O que é isso? É a temperatura em que, por exemplo, a água começa a ferver. Essa é a temperatura de ebulição. A água, quando chega a 100 graus Celsius, ela começa a ferver.
Agora, se a gente estiver falando de um outro material, o óleo, por exemplo, em qual temperatura que ele vai ferver? É diferente da água. Qualquer outro material vai ser diferente, tá? Então, a gente tem que levar em consideração essa temperatura de ebulição do que for líquido e de fusão do que for sólido, que seria, por exemplo, qual a temperatura de uma barra de ferro derreter? Essa é a temperatura de fusão, tá? Então, isso também a gente tem que levar em consideração para a gente perceber qual método que a gente vai usar para separar as misturas. Outra coisa também, a quantidade de fase presente na mistura. E aí, as fases são aquelas faixas que a gente consegue perceber, igual lá na água e no óleo, nós temos duas fases, onde a fase mais acima, né, é do óleo e a de baixo é da água. Tá? Então, tudo isso aqui a gente tem que levar em consideração para saber qual método que a gente vai usar para separar uma mistura. E esse textinho eu tirei todo lá do PET, tá? Então, existem alguns métodos de separação de mistura. Então, primeiro a gente vai considerar um método de separação de mistura homogênea, que é aquela mistura que a gente só vê uma fase. Então, aqui a gente tem água e sal. Se misturar, a gente vê uma fase só, tá? Então, em mistura homogênea, temos dois componentes, água e sal. Então, aqui, nós vamos ter o soluto. O que vocês acham que é o soluto nesses dois aqui? A água ou o sal? Quem aqui é o soluto? E quem é o solvente? O sal é o solvente, a água é o soludo. Tem alguém que concorda ou discorda? Eu não sei quem falou, não. Quem falou? Fala o nome para mim, por favor, que eu não vi. Igor. O Igor falou que o sal é o solvente, foi isso? E a água é o soluto. Não é isso, Igor? Aham. Alguém discorda dele? Então, olha só. O soluto é a substância que pode se dissolver. O soluto é o que vai dissolver. E o solvente é a substância que dissolve o soluto. Aqui, vamos imaginar, a água, ela vai dissolver o sal. Vocês concordam comigo? Sim. Se a água vai dissolver o sal, ela é chamada de solvente. Porque o solvente é a substância que vai dissolver alguma coisa. Tá? Então, aqui a água é o solvente e o sal vai ser o soluto. Por isso que a água ela é o solvente universal. Primeiro que ela é usada para dissolver muitas coisas, até no laboratório. E ela tem essa capacidade de dissolver vários tipos de materiais, tá? Então, o solvente é o que vai ser usado para dissolver o soluto, tá? Então, a água é o solvente, o sal é o soluto, e quando a gente mistura os dois, a gente tem uma mistura, nesse caso aqui, homogênea, porque a gente não vê mais de uma fase. Aqui dissolveu, a gente não sabe. Olhando assim, parece ser água pura, né? Então, é uma mistura homogênea. Aí a gente vai conhecer, então, hoje, uma forma de separar. Então, aqui a gente tem a água misturando com sal, vai virar água e sal. Agora, hoje, a gente vai conhecer uma forma de separar, voltar a ser separado aqui, é o sal separado da água, tá? Isso que é o método de separação de mistura. Você pegou o solvente, o soluto, misturou, virou mistura homogênea. Só que hoje a gente vai aprender a fazer o contrário. Separar o soluto do solvente. Entendido? Alguma dúvida por enquanto? Não. Vou passando. Se tiver dúvida, me chama que a gente volta, tá bom? Então, uma forma... Eu tenho dúvida. Não tem? Tenho. Mas eu acho que a dúvida que eu tenho vai ser explicada. Que eu quero saber como que
separa Ótimo. o Baixa esses arquivos. soludo do solvente. Isso, eu vou explicar. Aí, você anota aí. Se na minha explicação eu não esclarecer a sua dúvida, aí depois você me pergunta de novo. Tá bom? Não fica com dúvida, não. Então, olha só. Um método para separação de mistura, que é chamado de vaporização ou evaporação. Essa palavrinha lembra alguma coisa? Vaporizar ou evaporar? Sim, vapor. Isso, é a água líquida, ela se transformar em vapor, né? Em gasosa. Então, olha, consiste em deixar a água da mistura. Só um minutinho, parece que alguém está querendo entrar. Então, esse método de separação consiste em deixar a água da mistura, que é o solvente, evaporar pelo calor do sol, separando-a do soluto. Esse processo é utilizado nas salinas para separar a água do sal lá no mar, né? Então, aquela mistura que a gente tinha, a água com o sal, né, que virou água e sal, que é o mesmo composto que a gente tem na água lá do mar, a gente consegue separar a partir desse método, que é a vaporização ou evaporação. Todos esses dois nomes vai estar correto. Então, o que vai acontecer? Vou passar um videozinho para vocês para mostrar como é que acontece lá para eles na produção do sal, né? Para retirar o sal da água do mar. Mas então, como que acontece isso? O calor do sol faz a água evaporar. Quando a água evapora, o que resta? Somente o sal, tá? Então, esse método consegue separar. Só que a água, ela vai para a atmosfera, né? No caso lá das salinas, a gente vai ter o sal lá no solo e a água evapora para a atmosfera, tá? E aí eles retiram o sal para comercializar. E aí eu vou mostrar agora o videozinho como é que isso acontece. Vou aumentar aqui. Não dá para aumentar. Com certeza absoluta, o sal que você utiliza no dia a dia. Tá travando. É que eu tava tentando aumentar a tela, mas na hora que eu vou clicar para aumentar, aparece essa barra aqui, ó. Não sei como é que tira. Tá vendo? Tá travando o vídeo? Sim. Vamos tentar. Senão, depois vocês acessam lá no Play Store. Com certeza absoluta, o sal que você utiliza no dia a dia sai de uma represa como essa. Essa água que cobre essa represa, ela veio do mar através de um bombeamento e percorreu cerca de 70 quilômetros. Esse tanque tem aproximadamente 80 centímetros de profundidade, mais ou menos 10 mil metros quadrados de área. São inúmeros. E é aqui que vai acontecer, através da evaporação da água, a concentração e a formação de cristais de sal, conhecido como cloruro e sódio. Após 6 meses, a água que ainda permaneceu no tanque, ela é retirada e bombeada novamente ao mar. E aí pode-se notar o sal ou cloruro de sódio cristalizado no fundo do tanque. Essa camada de sal tem 30 centímetros de espessura e é como se fosse uma camada de concreto muito dura. A partir desse momento, começa mais uma etapa na produção de sal, a colheita dos cristais. O sal, ou cristais, ele é retirado com um equipamento especial e colocado nessas caçambas conhecidas como quibras. A cada 3 minutos, um trator sai carregado com sal e segue.
Então, é só para vocês entenderem como é a extração de sal, tá? Então, deixa lá a água evaporar. Uma vez que a água evaporou, o que sobra ali vai ser o sal, tá? Então, é um método de separação de mistura. Ele deixou de ser uma mistura porque você conseguiu separar a água do sal, tá? Existe um outro método de separação de mistura que chama destilação. E aí, essa destilação, ela pode ser do tipo simples, que é o que eu vou falar agora. E existe um outro tipo de destilação que chama-se destilação fracionada, tá? A destilação do tipo simples, ela é usada para separar componentes de uma mistura de um líquido e um sólido dissolvido, como a mistura de água e sal, que também pode ser usada, pode ser separada, né, através desse método. No processo de destilação simples, usa-se um aparelho chamado destilador. A substância que entrar em ebulição, ou seja, que começar a ferver, e aí ela vai passar do estado líquido para o estado gasoso, tá? Isso aqui é ebulição. Então, a substância que entrar em ebulição primeiro produzirá vapor que passará por um tubo. Então, vamos imaginar aqui. Aqui nós temos uma chama, tá? E aqui a gente tem um recipiente que é chamado de balão de destilação. Ele é de vidro. E aqui nós temos o líquido. Vamos imaginar que seja água e sal também. Então, tá misturado aqui, água e sal. Na hora que atingir 100 graus, que é o ponto de ebulição da água, a água começa a ferver, tá? Na hora que ela começa a ferver, ela vai se transformar de líquido para gasoso. Então, o vapor da água vai subir aqui. Só que aqui, olha, esse balão está fechado. Então, não tem como a água ir para a atmosfera. Então, a água vai passar por aqui, ó. Essa região aqui, que é como se fosse um canudo, tá? Porque ela é oca aqui no meio. Então, o vapor vai passar por aqui e vai entrar nessa região aqui, que é o condensador. O que vai acontecer nesse lugar aqui? A água que veio em forma de vapor, porque aqui ela tá líquida, ferveu, evaporou. O vapor de água vem nesse sentido. Quando chega nessa região do condensador, a água que é vapor, ela volta a ser líquida. E aí essa água líquida, que agora ela não está com sal mais, porque o ponto de ebulição do sal é diferente, então é só a água que estava evaporando, essa água que está passando aqui, ela vai voltar a ser líquida e vai cair nesse recipiente aqui, somente a água. Então, se eu conseguir retirar só a água dessa mistura, é uma separação. Esse processo todo aqui é que se chama destilação, tá? Então, olha, a substância que entrar em ebulição primeiro, que no caso desse exemplo que eu dei vai ser a água, ela produzirá vapor que passará no tubo condensador. Aqui ela resfria. Opa, desculpa. Ela vai se resfriar e vai formar a água. Que é o Tia, Oi. a Camille tá pedindo pra você aceitar ela. Mas ela já entrou, uai. Eu acho que ela deve ter saído. Tá, peraí. Não apareceu. Ela entrou com outra conta. Então, esse processo chama-se destilação. Então, por isso que a gente precisa conhecer, lá no começo da aula que eu falei que a gente tem que conhecer as características físicas e químicas dos componentes. Por quê? Porque você sabendo aqui qual que é o ponto de ebulição de cada um dos componentes, você consegue fazer a separação usando esse método, que se chama destilação, tá? Então, passando aqui, vai conseguir coletar somente a água. Eu trouxe um vídeo também sobre isso, de um experimento que foi feito no laboratório.
tá? É rapidinho também esse videozinho. Só para esclarecer melhor. Olá, galera. Vou mostrar para vocês hoje uma destilação simples. Estou aqui no laboratório e nós vamos usar os seguintes instrumentos. Aqui está o bico de Bunsen, que é esse bico de gás. O balão de destilação, que é esse balão de fundo redondo com uma saída lateral. Aqui está. Tem aqui o condensador, que é onde os vapores da água que está evaporando vão condensar. E aqui nós temos um Erlenmeyer, que é o que nós vamos coletar, é onde nós vamos coletar a água destilada. O princípio é simples. Aqui dentro do balão nós temos o quê? A água corante. A gente perceber direitinho a separação dos componentes da mistura. Então, os componentes da mistura aí é água e corante. A água já está fervendo, que eu deixei previamente aquecendo. E os vapores vão subir aqui pelo pescoço do balão. Como a saída do balão é totalmente fechada por uma rolha, só há um escape para os vapores, que é pela saída lateral. Esses vapores vão passar dentro do condensador, que contém água, certo? Água em temperatura ambiente. E à medida que os vapores de água vão passando por dentro do condensador, eles vão resfriando e condensando, passando para o estado líquido. Então aqui, ó, nós vamos coletar, veja aí que a água está gotejando dentro do Erlenmeyer. Nós vamos obter a água que está saindo lá da nossa mistura, totalmente isenta do corante, ok? Então esse processo é o que nós chamamos de destilação, ok? Até a próxima. Entendido? Então, é um método de separação de mistura. Aí você consegue obter as duas misturas, os dois componentes, né, na verdade, separados. E aí, a destilação fracionada, ela é um pouquinho diferente. Por quê? Porque ela é um método utilizado para separar mistura homogênea de líquidos com temperaturas de ebulição próximas. Ou seja, a temperatura em que aquele líquido vai ferver, vai passar do estado líquido para o gasoso, tá? A solução é aquecida e separa-se inicialmente o líquido com menor temperatura. E assim sucessivamente. Então, nós temos, parecendo aquele balão, né? Só que é uma estrutura bem mais complexa. Então, aqui é um esquema semelhante ao que tinha no PET, que tem, né, no PET, onde a gente observa a separação dos componentes do petróleo bruto, tá? Então, imagina que aqui seja o petróleo do jeito que ele é extraído, e aí ele passa por uma estrutura onde vai ser separado todos esses componentes, gás, gasolina, querosene, tudo isso aqui é obtido a partir do petróleo bruto, tá? Então, nós temos o petróleo líquido. Do mesmo jeito, precisa-se de uma fonte de calor, né? Deixa eu tirar o mouse aqui para ver se aparece. Na parte de baixo está escrito fornalha, né? Que é a fonte de calor. Essa fonte de calor, ela vai aquecer o líquido, no caso o petróleo, e aí, como esses componentes têm diferentes temperaturas para começar a ferver, para entrar em ebulição, esses canais aqui, ó, que estão do lado aqui, eles conseguem coletar os componentes de acordo com a temperatura em que eles chegam. Então, eu vou passar o videozinho para ficar mais fácil de vocês entenderem. Depois a gente comenta sobre isso, tá? Então, esse método é chamado de destilação fracionada. Fracionada por quê? É como se tivesse várias etapas, tá? Mas o princípio é o mesmo da destilação simples. O petróleo é constituído por uma mistura complexa de vários compostos com predominância de hidrocarbonetos. Uma de suas aplicações é como fonte de combustíveis para os meios de transportes e para
para a geração de energia elétrica. Outra aplicação do petróleo é como fonte de matérias-primas, ou seja, de substâncias reagentes para a preparação de novos produtos, tais como plásticos, tintas, detergentes, fibras têxteis e medicamentos. Seja para ser usado como combustível ou como matéria-prima, o petróleo bruto, aquele que sai do poço, deve passar por uma separação de seus componentes que é feita numa refinaria. O principal processo da refinação é a destilação fracionada, que separa o petróleo em misturas mais simples, chamadas frações. Nesse processo, o petróleo é aquecido em um forno a cerca de 600 graus Celsius, sendo vaporizado. O vapor produzido é enviado para a torre de fracionamento ou coluna de destilação, que é um tubo vertical formado por bandejas horizontais dispostas uma sobre as outras com temperaturas diferentes. As temperaturas das bandejas inferiores são mais elevadas que as das bandejas superiores. Ao subirem pela coluna, os vapores do petróleo são resfriados. Quando uma fração desses vapores atinge uma bandeja com temperatura menor do que sua temperatura de ebulição, ocorre a condensação dos vapores e o líquido resultante é retirado da coluna. Os vapores restantes, que têm pontos de ebulição mais baixos que a temperatura da bandeja, borbulham no líquido e passam para a bandeja superior, onde o mesmo processo se repete e outra fração é condensada e retirada. Isso ocorre continuamente ao longo de toda a coluna. Acompanhe a indicação das frações, seus intervalos de ebulição e a composição química representada pelos números de átomos de carbono nas moléculas constituintes de cada fração. O óleo lubrificante, constituído por moléculas com mais de 17 átomos de carbono, é a fração menos volátil, fervendo a temperaturas superiores a 305 graus. O óleo diesel, com 13 a 17 átomos de carbono por molécula, é usado como combustível em caminhões e ferve numa faixa de temperatura mais baixa, entre 235 e 305 graus. Em seguida vem o querosene, que ferve entre 175 e 235 graus e possui 11 ou 12 átomos de carbono em suas moléculas. Ele é utilizado como combustível em aviões. A gasolina, usada como combustível em automóveis, é constituída por moléculas que têm de 5 a 10 átomos de carbono e sua faixa de temperatura de ebulição está entre 40 e 175 graus. O gás, usado como combustível doméstico e industrial, é a fração mais volátil do petróleo, sendo constituído por moléculas que possuem de 1 a 4 átomos de carbono. O resíduo da destilação é usado para a fabricação de asfalto que pavimenta ruas e estradas. Ele é constituído por moléculas com mais de 38 átomos de carbono e ferve a temperaturas superiores a 510 graus. Entendido? Então, do petróleo bruto, a gente consegue retirar vários componentes, considerando a temperatura de ebulição desse componente. Então, chegou a 40 graus, você consegue retirar, acho que é a gasolina, né? Não me recordo muito bem. Chegou a 175 graus, já consegue retirar um outro componente, entendido? Então, cada um desses componentes, eles vão ter o ponto de ebulição, ou seja, eles vão começar a ferver em uma temperatura diferente. Vocês conseguiram compreender isso? Alguma dúvida? Tá todo mundo caladinho, eu vou entender que não tem dúvida, hein, gente? Então, essa é a matéria do PET 2, da segunda semana, do PET 4, desculpa. Muito obrigada pela atenção de vocês. Eu vou encerrar a gravação e vou disponibilizá-la no Class, tá? Que aí vocês podem ver quantas vezes quiserem. Quem não pôde assistir agora, pode vê-la depois.